eucalipto, o milho. Mas são só matérias orgânicas, então ele polui bem menos. O que não tem no álcool do Brasil é a vinhaça ou vinhoto, que são matérias corrosivas, não tem no nosso álcool do Brasil. Então, se caso a gente tiver um veículo flex e puder optar entre gasolina e etanol, qual dos dois a gente deve preferir? O etanol, porque ele vai agredir menos o meio ambiente. Mesmo assim, ele também elimina aí no meio ambiente uma parte de poluição. Ele produz aldeídos. Os aldeídos, ele ataca a parte respiratória das pessoas, tá? Então, ele não deixa de poluir, mas polui menos. E o combustível que menos polui é o gás natural veicular, que é o gás GNV. Se perguntar na provinha do Detran, qual é o gás que os veículos automotores eliminam no meio ambiente? Que gás é esse? É o monóxido de carbono, que é o CO. O monóxido de carbono é um gás imperceptível, sem cheiro, sem cor. E se ele é inalado em grandes quantidades, a pessoa pode vir a óbito. Então, hoje em dia, não é mais aconselhável deixar veículos funcionando em lugares fechados, igual garagem ou galpões, por conta do monóxido de carbono. A gente não sente a presença dele. E se inalar em grandes quantidades, você pode sim vir a óbito, tá? Então, se perguntou na prova do Detran, vamos recordar. O que o diesel elimina no meio ambiente? Fumaça? Fumaça preta. Qual é o gás que os veículos soltam no meio ambiente? Monóxido de carbono. Qual é o material produzido aí pelo etanol, que é eliminado no meio ambiente? Aldeídos. Aldeídos, que são componentes que atacam a parte respiratória da pessoa. Outra coisa que pergunta em prova. A chuva ácida, em contato com estruturas metálicas de casas, fábricas ou veículos, o que ela causa? Corrói, então ela causa corrosão. Lembra do ácido? Chuva ácida é uma grande quantidade de poluentes que está lá, né, na atmosfera, cai junto com a chuva e causa a corrosão das estruturas metálicas. Mas a chuva ácida não destrói só as estruturas. O que ela faz mais? Ela destrói também as lavouras e ela causa infertilidade no solo, tá? Então, em alguns simulados de vocês aí tem essa pergunta sobre o solo, tá? O efeito estufa tem sido causado pela grande quantidade de poluição, né, no nosso meio ambiente aí. Esse efeito estufa tem causado um superaquecimento no globo todo, no planeta todo, fazendo com que os nossos invernos sejam extremos, mas o verão, né, arrebatador aí. Então, o que está acontecendo? Esse superaquecimento tem derretido as grandes geleiras, que tem feito aumentar o nível de água dos mares, causando aí desaparecimento de muitas ilhas, já desapareceram. E se não conter essa poluição, não fizer um trabalho em comum, acordo com a população toda, muitos lugares vão desaparecer por conta do nível de água, que está subindo, né, sem parar. A camada de ozônio que está sendo destruída. Então, nossa atmosfera, ela é protegida por camadas. Que é a camada de ozônio. Essa camada de ozônio tem as camadas inferiores, medianas e superiores da atmosfera. E pergunta na prova, qual é a camada que está sendo destruída? São as camadas inferiores da atmosfera. Essa pergunta cai nas provas, tá? Camada inferior. Além dessa poluição que vem aí, que são as poluições do ar, da atmosfera, nossos veículos também produzem a poluição sonora. Então, se perguntar na provinha do Detran, como chama o aparelho que mede o som? Como que chama o aparelho para medir o som? É o decibelímetro. O decibelímetro foi inventado por Alexandre Graham Bell, que é o mesmo inventor do telefone. Então, ele fez o decibelímetro porque o índice do som chama decibéis. Para nós, seres humanos, o suportável, o tolerável é de 35 a 45 decibéis, é tolerável para nós. Acima de 55 decibéis já nos causa estresse auditivo.
e acima de 120 decibéis causa para nós a surdez irreversível. Caso eu seja exposta a um barulho de 120 decibéis hoje, eu vou ficar surda hoje? Não. Então, a surdez é uma perca que vai sendo cumulativa. A gente vai perdendo a audição sem perceber, um pouquinho a cada dia, com exposição excessiva ao barulho, tá? Nos veículos, o que é permitido por lei é 80 decibéis medido a 7 metros de distância. O que eu ia falar? O barulho, ele causa irritabilidade, insônia, estresse, por conta do barulho. Tem uma perguntinha que fala sobre isso. Na poluição das vias, o que costuma cair na prova? Qual é o material que mais demora para se decompor e o que demora menos? Que matéria que demora mais para se decompor é o vidro. O vidro é por tempo indeterminado. E o que demora menos para se decompor é o papel. Na verdade, borracha está tempo indeterminado, né? Só que aí não tem tempo mesmo. Ou trocou aí? Borracha? Uhum. Aqui tá tempo indeterminado. Então, e vidro, 1 milhão de anos. Pneus, né, que tá aqui. E vidro, aqui tem borracha. indeterminado. Tem borracha. Nas figuras, né? Isso. E nos lados de cá, tá falando que é o vidro, por tempo determinado. Existem algumas fontes que falam que o vidro demora 8.000 anos para se decompor. Para mim também é indeterminado, porque não vou viver nem 80, né? Então, na poluição das vias, também tem algumas infrações relacionadas. Jogar objetos na via ou derramando óleo ou objeto na via é infração de natureza média. Jogando água nos pedestres ou detrito nos pedestres é infração também, é infração de natureza média. Usar buzina de forma prolongada, sucessiva, horário proibido, local proibido, é infração de natureza leve. Buzina é tudo leve. Qual é o horário proibido de acionar buzina ou sinal sonoro? Das 22 às 6 da manhã. Das 22 horas às 6 da manhã. Nos veículos, escapamento inoperante, fazendo barulho além do permitido por lei. Retirar o silenciador dos veículos são infrações de natureza grave. E nessa parte do meio ambiente também mostra sobre o transporte de carga perigosa. Para transportar carga perigosa, qual é a idade mínima? 21 anos. Quais categorias? B, C, D e E. B, C, D ou E. Só não pode com a categoria A. Qual é o curso? MOP. MOP. Movimentação e operação dos produtos perigosos ou produtos especiais. O curso do MOP tem a validade de 5 anos, depois tem que fazer a atualização dele. Existe quantas classes de produtos perigosos especiais? Quantas classes? 9. 9 classes. E são identificados pelo painel e o rótulo conforme a ONU. O que significa a ONU? Organização das Nações Unidas. Quando tem algum tipo de acidente envolvendo carga perigosa, a gente pode se aproximar da carga? Não pode, mesmo com vítima. O correto a se fazer é isolar toda a via. Você vai ligar para as autoridades competentes e para o dono do veículo. Esses serão responsáveis pela carga que derramou, porque a gente não pode jogar nada, não pode jogar terra, nem areia, nem serragem, nem água, porque esses componentes reagem. Então, a gente não pode, porque a gente é leigo nesses produtos aí, a gente não conhece, então aí só o dono do veículo vai saber como manusear essa carga. Mesmo com vítima, a gente não pode se aproximar, tá? E na parte de meio ambiente e cidadania, fala sobre o convívio social. O convívio social é muita parte aí de interpretação de texto, porque você vai falar perguntinhas assim, ó, o dever do cidadão, usar de empatia, pensar no próximo, ou a gente pensa só nos nossos benefícios, ou pensa na comunidade, é esse tipo aí de pergunta, tá? Então, essa parte do meio ambiente é uma perguntinha bem tranquila que vai relacionar aí com o dia a dia mesmo, né? O que é atitude correta do condutor, né? Pensar só no seu benefício, pensar no benefício dos demais, usar de empatia, vocês vão escolher uma das alternativas. Então, é muita interpretação de texto. Então, essa matéria, tanto mecânica como meio ambiente,
elas têm um exercício de cada uma delas. É um só de mecânica, um só de meio ambiente. Aí eu vou pedir para vocês fazerem ele e depois a gente volta com mais um videozinho. Eu acho que ficou